O Grupo Ideal Trends é um grupo com mais de 25 empresas, hoje são 26 empresas, em mercados diversos, mas basicamente a gente está em 4 segmentos aí: saúde, educação, tecnologia e mercado imobiliário, com atuações no Brasil, nos Estados Unidos, com clientes em mais de 40 países. É um grupo que tem um valuation próximo de 3 bilhões de reais e fatura anualmente 400 milhões. E esse grupo, uma das características que ele tem é que ele é versalista. O que é isso? A gente cria soluções de acordo com as demandas de mercado. E a maioria das empresas do grupo são spin-off. A gente cria soluções para nós internamente, essa solução depois ela é vendida ao mercado. Então nós temos CRM, ferramentas de inbound marketing, nós temos meios de pagamento e várias outras empresas que nasceram dentro do grupo e a gente depois transformou em empresas, propriamente ditas, para vender para o mercado. É um grupo que cresce muito. Nos últimos 25 anos tem uma média de crescimento de 30% a 40% ao ano e nós estimamos fechar esse ano agora com 500 milhões de faturamento em 2024. Hoje o valuation do grupo está em torno de 2,8 bilhões de reais. E nós calculamos aqui o valuation do grupo usando o método fluxo de caixa descontado, que a gente pega os resultados dos próximos 5 anos e traz para valor presente. Existem outros métodos de calcular isso, como por exemplo múltiplos e outras maneiras, mas essa que a gente encontrou com mais assertividade para os projetos que a gente já tem, que são bem consolidados, as empresas bem consolidadas. E nós estamos em mercados que são altamente crescentes, mercado de tecnologia para de crescer, educação também não para de crescer, e o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos que cresce tremendamente. Contando um pouco da minha história aqui em poucas palavras, eu fiz Senai com 14 anos de idade, fui trabalhar em fábrica, uma fábrica de tratores, fiquei até os 18 anos de idade lá. Saí de lá, fui para uma empresa de embalagens plásticas, trabalhando na área de operações, produção. Cheguei até gerente dessa companhia e eu sempre via alguém chegar na empresa com terno, gravata bem arrumado e parava o carro dele na vaga do filho do dono da empresa. E eu queria saber quem era aquela pessoa, que era distinta e bem recebido pelo dono e parava ali. Aí me falaram que ele era um representante comercial. E eu descobri que ele ganhava 4 vezes mais que o diretor da minha empresa. Aí eu pensei, bom, ele trabalhando com vendas ganha 4 vezes mais que o diretor da minha empresa, eu não vou mudar o mundo, então eu tenho que me adaptar ao mundo. Então lá com 20 anos de idade, 21, eu comecei a minha primeira empresa de consultoria, a Mais Gestão, atendi grandes contas, E aí estava surgindo a internet lá atrás, estava surgindo o Google. E aí eu pensei, bom, eu estou vendendo aqui meu serviço de consultoria, eu também na época montei uma empresa de embalagens plásticas, de representação comercial e precisava divulgar esses dois negócios, a consultoria e a embalagem. Eu pensei, divulgo offline ou online? Vamos divulgar online. Começamos com o link patrocinado e depois fiz a pergunta, como é que a gente aparece no resultado orgânico do Google? E aí fiz essa pergunta, lemos lá atrás um livro chamado A Arte do SEO, que é de um beija-flor, implantou essas técnicas aí para os nossos sites, deu resultado e começamos a vender a mercado. Aí nós percebemos que para atender indústria, comércio e serviço tinha que ter abordagem diferente. Então, dessa empresa dividimos em 3, uma para atender indústria, outra comércio, outra serviço. Nasceram aí 3 grandes empresas, Doutores da Web, Busca Clientes e Soluções Industriais. Cresceu exponencialmente esse negócio e à medida que eu ia atendendo os clientes, eu ia vendo mercados de alta demanda. Na época também estava surgindo o Alibaba na China, a gente quis modelar, montar uma nacional, criamos também o nosso portal industrial, que é o maior portal industrial hoje da América Latina, que é um portal de soluções para a indústria. E dali, nesse ínterim todo, a gente foi desenvolvendo CRM, foi desenvolvendo soluções de meio de pagamento. Nós também entramos no mercado de saúde, com clínicas odontológicas, com franquia odontológica, que é uma plataforma online, na verdade. Entramos com operadora odontológica e aí também enveredamos na área de educação, criando faculdade, escola de negócios para empresários, editora de livros. Nesse ínter eu mudei para os Estados Unidos e eu me aperfeiçoei no mercado imobiliário. E lá montamos imobiliária, montamos construtora e lá administramos muitos negócios na área do mercado imobiliário americano. E lá também nos Estados Unidos nós temos escolas de inglês. O resumo dessa história é que são 25 empresas com crescimento exponencial nos últimos anos aí. Uma coisa muito legal do grupo é que a gente sempre procura trabalhar 2 ou mais produtos para o mesmo cliente. O grande valor é a gente conseguir servir o cliente de mais maneiras. A ecossistema de negócio é quando você tem a tua empresa e várias outras empresas e instituições que podem contribuir com o teu crescimento e você com deles. O ecossistema é bom quando é bom para as duas partes, Então, você pode ter uma única empresa que você tem parcerias, por exemplo, com fornecedores estratégicos, com clientes estratégicos, com entidades do governo, da sociedade civil, tudo certo. Agora, quando você fala de ecossistema, por exemplo, empresarial, no meu caso específico, eu tenho várias empresas e uma coopera com a outra. Você não precisa ter muito esforço para criar uma nova operação, porque você já conta com a área de marketing, vendas, financeiro, jurídico, pessoas. Então você consegue criar operações de uma maneira muito rápida, muito dinâmica.
e essas operações atendem você de alguma maneira e depois você pode comercializar, virar uma spin-off, que a gente chama, né, esse é o nome técnico, virar uma empresa para você poder atender mercado. Então todo empresário, ele tem que pegar o seu negócio, na minha opinião, ele tem que desdobrar em vários outros negócios que vão ser às vezes até mais lucrativos que o negócio original. Então criar o seu próprio ecossistema de negócio é desdobrar a sua empresa em várias outras. E aí tem N exemplos que você pode aplicar de empresários que têm um negócio e pode ampliar a sua atuação com outras coisas. Por exemplo, tem uma loja de vinhos. O que você pode fazer? Você pode dar cursos de enólogo para vinhos, poderem aprender sobre vinhos. Você pode também fornecer vinhos para o consumidor final, para empresas. Você pode, por exemplo, treinar outras pessoas a também ter uma loja de vinhos como você tem. Você pode franquear a sua marca, licenciar a sua marca, internacionalizar. Ou seja, você vai ter variações desse negócio, que essas variações, muitas delas podem ser até mais lucrativas que a original. Então isso é criar um ecossistema. Você pode desenvolver de várias maneiras. Esse é um exemplo. Eu tenho uma metodologia para isso chamada Money Tree. Cada letra é um acrônimo. M é de múltiplas fontes de renda, O é de ótimos, N é de nada ou pouco para investir, E é que o negócio tem que ter poucos empregados, Y que é yield, quer dizer, tem que ter muito lucro, T é de trends, que tem que ser tendência, R de renda residual, E que é ser essencial e outro E que deixa você entusiasmado. Eu sempre costumo dizer que eu sou bilionário em valores e princípios. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, estudava em escola pública, da minha casa até a escola não era asfaltado. E a minha mãe colocava 2 sacos de plástico no meu pé e a gente ia andando. Às vezes passava, pulava de pedra em pedra ali, se tinha chovido, tinha lama, sujava os meus pés, mas tinha um saquinho de plástico, eu chegava lá, ela retirava o saco de plástico, eu estava com os pés limpinhos. Se não estava, ela lavava um conguinha na bolsa para eu poder vestir. Um conguinha, na época tinha Congue que chute, né? Era uma periferia de São Paulo. Meu pai, militar, às vezes ele trabalhava e ganhava na polícia uma maçã com um pãozinho, um sanduíche que tinha presunto e queijo. E quantas vezes o lanche da manhã foi metade daquele pãozinho por metade daquela maçã que dividia eu com a minha irmã. A gente era o casal 20, para quem aí é mais antigo. Então eu tive uma família bilionária de princípios e valores. Esse cuidado em casa do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Na minha casa nunca se falou palavrão. Nem se fala hoje. Eu acho horrível falar palavrão. Eu nunca vi o meu pai falando alto com a minha mãe. Eu sempre ouvi muito diálogo, né, sobre todas as coisas da casa. Tudo isso daí me formatou, meu caráter, o meu ser. Eu nunca vi meu pai faltando com a verdade. Eu nunca vi a minha mãe sendo descortês com meu pai. Nunca nos destrataram. Então sempre nos trataram por igual. Então tudo isso daí me formou um caráter que me fez ser quem eu sou. Porque eu aprendi desde cedo a importância de uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: lar são as iniciais de lugar e amor e respeito. Então você pense aí, a sua casa é lar, lugar de amor e respeito. Então eu atribuo a minha infância a tudo isso. Joguei bola na rua, soltei pipa, mas sempre tive muita atenção do meu pai, da minha mãe, sempre orientando, direcionando, cuidando. Até quando fui casar, perguntei: pai, onde é que eu acho uma esposa para casar? Ele falou: você vai na igreja. Eu falei: pai, por que igreja? Ele falou: porque ela vai ter 2 compromissos. Primeiro com Deus e depois com você. Meu pai e minha mãe são os grandes responsáveis por moldar a pessoa que eu sou hoje. Eu aprendi, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, a ler um livro chamado Provérbios e um outro livro chamado Eclesiastes, onde o sábio Rei Salomão, ele falava sobre a importância de buscar sabedoria, a importância de você melhorar com você mesmo, a importância de buscar aquilo que realmente faz sentido. E teve um outro empresário que me motivou muito, chamado Antônio Hermílio de Moraes. Esse, para mim, é uma pessoa extraordinária que não está mais entre nós, mas ele foi presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, um grande empresário que dedicou a sua vida à filantropia e a ajudar ao próximo. Eu, por uma referência bíblica, tinha essa pessoa, Salomão, um grande rei de Israel, e no dia a dia eu li, por exemplo, Socorro, Precisamos de Educação, um livro assim que Antônio Hermílio de Moraes escreveu, um livro extraordinário. Então essas pessoas me inspiraram muito. Minha avó também me inspirou demais, veio do interior de São Paulo com 10 filhos e se virou com eles em São Paulo, todos eles trabalharam, desenvolveram. Logo quando era pequeno, eu também lembro de uma frase de Walt Disney que dizia lá: se você pode sonhar, você pode realizar. Então isso também foi muito legal. Quando eu vou lá nos parques, no Epcot Center, Disney World, quando eu vou em vários parques, eu vejo ali o espírito do fundador e vejo a importância de você sonhar e realizar. Então desde pequeno eu tive o sonho de construir algo que fizesse a diferença no mundo, que impactasse. Porque eu acredito que a nossa missão aqui é realmente tornar esse mundo melhor.
Olha, o conhecimento é a base de toda a realização humana. Na verdade, a verdadeira pobreza não é a material, é a pobreza de conhecimento, de criatividade. Essa é a verdadeira pobreza. A pobreza física, a pobreza em outros aspectos, é em decorrência do conhecimento. O conhecimento liberta, então é preciso se desenvolver, buscar, aprender. 12 frangos exportados vale uma caixa de nuggets. Qual é a diferença? É que o frango não tem nenhum valor agregado ali, pouco valor agregado. E a caixa de nuggets tem a brand, a marca do McDonald's. Você pega o Brasil, o maior exportador de aço para a China, exporta um monte de aço e vem de volta o quê? Um monte de carros manufaturados. Se você pegar o quilo do aço que vai e vem, dá uma diferença de 30 vezes o valor agregado que volta. Ou seja, quando você tem conhecimento, tecnologia embarcada, você agrega muito mais valor. Você imagina hoje você atuar no mundo sem você usar inteligência artificial. Você vai perder muita produtividade. Imagina hoje alguém atuar no mundo, um empresário, sem computador, sem internet. Então, ou seja, a gente tem que desenvolver, aprender cada dia mais. E olha, lifelong learning, aprender a vida toda, porque os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Tem um cara que fez uma coisa chamada Lei de Moore. Essa lei ele desenvolveu em 1965. O conhecimento dobrava a cada 18 meses. Hoje dobra a cada 3 meses. Portanto, cada vez mais o conhecimento multiplica, as empresas estão mais competitivas, então é fundamental estudar, aprender sempre. E foco, pega lá o livro do Gary Keller, que é foco, a única coisa. Não faça muitas coisas, não disperse energia. E o americano chama de spread thin, que é quando você dispersa energia. Não dispersa, pega alguma coisa, foca e realiza. E muito sucesso. E se você gostou desse conteúdo, tem vários outros por aqui em alguma parte dessa tela, curte, compartilhe e comente, que você vai ajudar outras pessoas e vai ajudar a gente aqui do canal a produzir cada vez mais conteúdos. Um abraço, a gente se vê até o próximo vídeo.